Paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Esse momento em que paramos tudo e pensamos unicamente no nosso Senhor. E esses têm sido dias agitados. Pessoas correndo nas lojas, comprando presentes. Mas é o momento em que eu agora paro e penso no meu Senhor, em Jesus. No amor de Deus que foi tão grande, que enviou o seu Filho aqui para a terra por amor a mim, por amor a você. E então o meu coração vai se enchendo de alegria, de uma alegria transbordante que não tem palavras para descrever a alegria da nossa salvação. Porque a salvação é a bênção mais maravilhosa que Deus oferece. Quando tudo estava perdido, não havia mais esperança. Jesus veio, mudou tudo, deu esperança, deu ânimo. Hoje podemos fazer planos, sabemos que temos em quem confiar. Então, se você crê em Jesus, você está livre do pecado, livre da condenação e tem esperança para uma vida eterna. Nós vemos em Lucas 15 que Jesus conta parábolas, mas Jesus era duramente criticado pelos fariseus, pelos escribas, por receber, por comer com publicanos, com pecadores, e em resposta a essas críticas, Jesus lhe contava diversas parábolas. E aqui nós podemos ver que Jesus conta uma parábola da ovelha perdida. Por que Jesus contava essas parábolas? Jesus usou essas parábolas para refutar todas aquelas acusações dos escribas, dos fariseus, escandalizados com o comportamento dele. Já era problemático Jesus receber de braços abertos esses marginalizados, ensiná-los, mostrar uma nova conduta, mas chegava ao cúmulo de comer com eles, diziam esses escribas e fariseus. Os líderes religiosos, eles não tinham entendido que o Filho de Deus, como diz aqui, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido, em Lucas 19, 10. Foi para isso que Jesus veio, para buscar, para dar salvação, para convidar os marginalizados, perdidos, os presos em vícios, presos em suas amarguras, para caminhar junto com Ele. Queridos, nós devemos lembrar que no contexto do Oriente Médio há um profundo significado cultural da comunhão à mesa. Estar à mesa, trocar ideias, fazer uma refeição juntos. E então, nesse contexto, nós entendemos que convidar um homem para uma refeição é uma honra. É uma oferta de paz, confiança, fraternidade, perdão. Em resumo, compartilhar de uma mesa significa compartilhar da vida. Aleluia! Dessa forma, as refeições de Jesus com os publicanos, com os pecadores, são expressões da sua real missão. A missão e a mensagem que Jesus veio trazer a este mundo. Nos evangelhos nós aprendemos claramente que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E a palavra do Senhor nos diz em Marcos 2 que Jesus veio chamar os pecadores e não os justos. Uma das verdades bíblicas mais confortadoras é a doutrina da graça. É pela graça de Deus que somos salvos. É pela graça de Deus que fomos chamados. É pela graça de Deus que fomos perdoados, e não por méritos nossos, por algo que nós tenhamos feito, mas pelo que Jesus fez lá na cruz.
E ali ele nos ensina que nenhum homem tem o poder de buscar a Deus. Deus tem que buscá-lo primeiro. Deus tem que amá-lo primeiro. Porque foi o próprio Jesus que disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O homem, ele encontra-se morto em delitos, em pecados, em trevas. Ele é incapaz de crer na palavra de Deus. A palavra já diz que o homem está morto. Como um morto pode tomar uma atitude de buscar ao Senhor se o Senhor não tiver essa atitude em primeiro lugar? De amar, de resgatar, de chamar, de separar esse pecador para a sua glória. Aleluia! Mas depois, então sim, vem o Espírito Santo e ele vivifica, ele regenera, ele faz contemplar a graça de Deus que provém do céu e está transbordante. E tudo isso através dos méritos de Cristo, pela justiça que ele proveu lá naquela cruz. E então vem a notícia mais maravilhosa. O homem pecador, a mulher pecadora pode ser declarado filho, filha de Deus. Sem dúvida nenhuma, esta é uma verdade que nos enche de alegria, nos enche de esperança, onde o nosso coração arde de gratidão por esta dádiva divina. E então, como eu falei para vocês, aqui no capítulo 15, tem a parábola da ovelha perdida, que é usada por Jesus para nos ensinar essa verdade, que ele veio para buscar os perdidos. Aqui nos fala de um criador de ovinos que perdeu uma de suas ovelhas, para ilustrar a graça de Deus, que também é dispensada ao homem pecador que se afastou de Deus, que quebrou o relacionamento com seu pai. É interessante Jesus comparar o homem a uma ovelha. E nós podemos perceber que há duas possibilidades de uma ovelha se perder do seu rebanho. A primeira é que, devido à sua curta visão, ao afastar-se do rebanho, ela não consegue enxergar direito e então se torna muito difícil voltar e se agregar novamente. A outra razão é porque ela não estava contente com a pastagem, onde o rebanho se encontra, e ela sai em busca de outros pastos. Jesus quer salientar nesse dia para nós o quão fácil é eu e você nos afastarmos de Deus. Por qualquer descuido, por qualquer distração, nos afastamos de Deus. Naturalmente, nós temos a tendência de nos distanciar de Deus e então sofremos. Carregamos um peso que não é necessário. Qualquer motivo bobo as pessoas usam para se afastar de Deus. Mas o Evangelho de Jesus é o Evangelho da graça. Nessa história nós vemos a graça de Deus de uma forma clara, objetiva, manifestando o amor de Deus na busca do homem pecador. Jesus nos ensina nessa parábola a alegria da nossa salvação. Devemos nos alegrar porque a nossa salvação, ela é fruto do amor gracioso de Deus, de um amor imensurável, incondicional, e é evidenciada pelo arrependimento. E então tem como resultado uma nova comunhão de Deus com o seu povo. Aleluia! Nós temos que entender que a alegria da nossa salvação é fruto do amor gracioso de Deus. E isso Jesus deixa muito claro, onde ele destaca esse amor de Deus pelos homens pecadores. Ele começa sua parábola dizendo: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até
até encontrá-la? O amor de Deus não é um sentimento estático e nem abstrato, distante de nós. Nós podemos sentir. É um amor palpável que nós vemos no dia a dia em nossas vidas. O próprio Jesus, ele mesmo declarou: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Meu Deus, que amor é esse? Nós não conseguimos imaginar o tamanho desse amor. E então nós vamos também para João, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor de Deus é único, é dinâmico, é real, porque Deus é quem procura, Deus é quem providencia a salvação para todos os homens perdidos. Aleluia! A alegria da nossa salvação, ela é evidenciada pelo arrependimento. Na parábola da ovelha perdida, nós observamos que a ovelha não fez nada para ser achada, a não ser o fato de se perder. E o pastor foi atrás. E quando uma ovelha se separa desse grupo, desse rebanho, ela fica completamente desnorteada, deita no chão, imóvel, esperando pelo seu pastor. E então nós vemos que aqui ele vai em busca da ovelha. Nessa parábola, o pastor encontra a sua ovelha. E depois, na conclusão, Jesus nos fala da alegria de um pecador que se arrepende. A alegria, a festa no céu. Observa aqui, na comparação da alegria do pastor e a alegria do céu por um pecador que se arrepende, nós precisamos observar que ele dá destaque à alegria. E nós, que alegria abundante eu e você podemos sentir, podemos vivenciar quando somos achados por Jesus. Como diz a palavra em Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Digo-vos outra vez, alegrai-vos. Porque a alegria do Senhor não se esgota. Diferente da alegria que nós temos das coisas passageiras que se findam. Em dado momento, acaba. A alegria do cristão, ela não se resume a circunstâncias, fatos e momentos. A alegria nas circunstâncias, ela é passageira, ela não tem lastro, ela se acaba. Mas a alegria da salvação, de ser encontrado pelo nosso Deus, essa alegria é eterna. Amados, quando eu e você estamos unidos, ligados a Cristo, a nossa alegria está firmemente na sua obra redentora. É que ali nós ancoramos a nossa confiança. É em Jesus, é no que Ele fez por nós, é nesse gesto que nós não temos como definir, que nós depositamos a nossa confiança. E então, num dia ruim, nós podemos clamar como o salmista: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Aleluia. O Senhor é quem dá a salvação. Ele nos sustenta, Ele nos buscou lá naquele lamaçal de pecados, lá onde estávamos perdidos, onde estávamos vivendo uma vida de fingimento, e onde nós tínhamos fome e sede de algo que nós não sabíamos como descrever, e o nosso Senhor foi lá, nos buscou, nos resgatou, e hoje Ele supre toda a nossa fome com as águas que Ele faz brotar em nós, uma fonte inesgotável para a eternidade. Aleluia! Exatamente como diz na palavra do Senhor em João 4.
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando somos encontrados por Jesus, precisa haver arrependimento das coisas passadas, das atitudes do velho homem. Arrependimento significa passar por uma mudança de mente, de sentimentos, fazer uma mudança de princípios, de práticas, de atitudes. E essa mudança radical e profunda, ela ocorre quando pela graça de Deus nós compreendemos esse amor gracioso que Ele tem por nós pecadores. O fato de nós termos recebido uma nova vida de Deus, pelo favor de Deus, isso nos leva a demonstrar gratidão, a nós nos derramarmos diante desse Deus que nos ama e então adequar nossas vidas ao ensino, à ética, aos princípios, aos valores do reino de Deus. Há uma conversão total. Nossa salvação, então, ela se mostra pelo arrependimento, por um viver santo, adequado, ético, que honre e glorifique o Deus que nos salvou. Deus não quer só salvar o homem pecador, mas Deus também o restaura. Porque a palavra nos diz, achando-a, ponha nos ombros, cheio de júbilo. O próprio pastor põe a ovelha nos ombros e a leva para casa. A ovelha precisa ser achada e depois ser levada de volta ao aprisco, ao rebanho, ao convívio com as outras ovelhas. E então no versículo 6 nós lemos, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Eu imagino Deus dizendo, alegrai-vos aqui, porque mais um pecador se arrependeu. E então nós encontramos um convite para participar dessa alegria abundante na conversão de mais e mais pecadores. Uma alegria que vai se expressar comunitariamente. Na igreja nos alegramos com o batismo, com a conversão de novas almas. Aqui nós vemos uma grande alegria que deve ser expressa, que deve ser compartilhada em comunidade, na igreja, por cada alma que se salva. Então nós temos que aprender a recepcionar esse homem, essa mulher pecadora, ali no seio da igreja, no cuidado que ela merece. E nós devemos prestar atenção àquilo que ela necessita, dar-lhe um novo ânimo, uma palavra. Esses novos discípulos, eles devem ser integrados na vida da igreja. Amados, nós somos salvos e restaurados no corpo de Cristo, a família de Deus. E é nessa comunhão cristã que nós encontramos o ambiente propício para nós desenvolvermos a nossa salvação, a santificação, crescer dia após dia em santidade, servindo a Deus com os nossos dons. A salvação em Jesus, ela é mais poderosa que todos os problemas, dificuldades, desafios, obstáculos que nós passamos aqui. A salvação em Jesus supera todo o pecado, vence todo o desespero, vence toda a ansiedade e depressão. Nem a morte consegue destruir quem ama Jesus. Amados, muitas vezes nós procuramos alegria em outras coisas, mas essa alegria não dura, ela acaba. Muitas vezes traz consequências. Todas as coisas neste mundo falham, mas a salvação em Jesus não. Essa nos traz uma alegria que não pode ser destruída. Mesmo que há problemas ao nosso redor, nós temos alegria porque nós temos esperança em Jesus. Claro, meus irmãos,
Nós ainda vamos passar por momentos de tristeza, de aflição, de desafios. Podem surgir perdas, dores, lágrimas, mas nós sabemos que em Jesus isso não vai durar para sempre. Isso tem uma hora marcada para acabar e chegar à alegria transbordante que vem do céu para as nossas vidas. Então, meus amados, a salvação é a nossa segurança e a vida eterna com Jesus é o motivo da nossa alegria. De estarmos felizes, das pessoas perguntarem, mas você está cheio de problemas e ainda assim você está sempre com esse sorriso no rosto? Sim, porque eu tenho esperança em Jesus. Nada neste mundo se compara, nem problemas, nem dificuldades, nada, perdas, crises, se comparam com a glória que eu vou viver, que Jesus está preparando para nós na vida eterna. Jesus é o meu Salvador, Jesus é o nosso Salvador, e isso nos traz muita, muita alegria. Por isso, meus irmãos, agradeçam hoje mesmo, agradeçam, encham seu coração de gratidão a Deus pela sua salvação. Amém?